Pai, Senhor, meus irmãos, tudo bom? Tudo na paz? Graças a Deus, mais uma segunda-feira abençoada, mais um começo de semana. Eu me chamo Josilene, seja bem-vindo aqui ao canal e hoje vamos falar a respeito da palavra de Deus. Não porque eu falo da palavra de Deus, com certeza eu falo, mas sim sobre a sua palavra, a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, bora para o vídeo. Bom, meus irmãos, estou aqui com a palavra de Deus, a minha Bíblia aberta, né, Mateus capítulo 7. Eu vou ler aqui a partir do versículo de número 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-a-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, contra aquela casa. E caiu, e foi grande a queda. Aqui é Jesus Cristo falando a importância de escutarmos a palavra de Deus. E não só escutar, mas a importância de praticar a palavra de Deus. E a palavra é simples e clara. Aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Vejam só Cristo falando, os ensinamentos de Jesus Cristo, que até hoje a gente tem ouvido falar dos ensinamentos de Jesus Cristo, mais de 2000 anos atrás, quer dizer, funciona até hoje. A palavra de Deus, ela funciona até hoje. Ela é fiel, ela é poderosa até hoje. Porque se não fosse, ela já tinha passado. Ela já tinha passado. E olha que de lá para cá, a humanidade já passou por diversas coisas. Já passou por diversos momentos ruins. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Ela continua tendo efeito. Ela continua sendo poderosa. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E ela não passa. E Cristo fala, aquele que escuta as minhas palavras e pratica, o próprio Cristo vai comparar essa pessoa que escuta e pratica ao homem prudente, ao homem inteligente, capacitado, aquele que se prepara. É o próprio Cristo falando que a pessoa que escuta e pratica é um homem inteligente, que edifica a sua casa, quer dizer, a sua vida. O principal da sua vida, a sua vida, ela é centralizada na rocha. Ela é firme na rocha, uma casa feita em cima de rocha. E a gente sabe que nesse período de Jesus Cristo, as casas não eram resistentes como as casas de hoje. Eram feitas de barro, material muito mais frágil do que o feito de hoje. Então a vida da pessoa que escuta a palavra de Deus e pratica, ela é resistente, ela é firme, ela é forte. As situações da vida vai tentar derrubar, como todos nós já passamos por um momento difícil da vida, mas aquele que escuta a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor e colocam em prática, não é só guardar, só ouvir, mas ele está falando aquele que pratica. É o que pratica a palavra, não é o que só ouve. Ouvir, você está ouvindo a palavra de Deus, mas é aquele que coloca em prática. A diferença é essa. Ele vai comparar a casa que foi edificada, construída em cima da rocha. Quer dizer, é o homem inteligente. E ele vai falar aqui no versículo de número 26, e aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, ele vai comparar o homem insensato, que não usou de inteligência, de sabedoria, e construiu a sua casa
em cima da areia. Agora já imagina a primeira chuva que desce, tá entendendo? Já ia afundando, já ia se destruindo, porque ele firmou a sua vida em lugar errado, fora da palavra. Ele vai comparar este homem que edificou a casa na areia ao homem que escuta e não pratica. Não adianta a gente só escutar, só ouvir uma pregação no YouTube ou ir para a igreja, seja ela católica ou evangélica. Se você está escutando uma rádio, não adianta só escutar. Escutar é o primeiro passo. O segundo passo é o que vai fazer a diferença, é colocar em prática. Colocar em prática. Porque aqui muitas pessoas não mudam de vida. Muitas conhecem a palavra de Deus, mas não pratica, não muda, fica na mesma coisa. Meu querido, quando a gente fala de praticar essa palavra de Deus aqui, Jesus Cristo, antes que ele viesse subir aos altos céus, ele falou para os discípulos ficar em Jerusalém, se revestir lá em Jerusalém, esperar a promessa chegar, quer dizer, a descida do Espírito Santo, o revestimento. Eles ficaram ali, eles cumpriram a ordem de Cristo, o mandamento do Senhor, o que o Senhor pediu, eles fizeram. E a gente vê que quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida dos apóstolos, a vida deles é completamente diferente. Eles eram só seguidores de Cristo. Eles eram seguidores, mas quando Cristo subiu, eles passaram a ser líderes. Eles passaram a ser os testemunhas do Senhor. E a gente vê que Pedro, João, Tiago, os apóstolos do Senhor, eles fizeram muitas maravilhas, doentes sendo curados, e a gente vê que todos eles perseveraram até o final. Mas a gente vê uma vida linda, uma obra linda, maravilhosa na vida dos apóstolos. Mas por quê? Porque eles tiveram cuidado de preservar os ensinamentos do Senhor. Se não fosse eles, a gente não iria ter essa palavra linda, essa palavra que muda a vida das pessoas até hoje. E eles preservaram a palavra, combateram contra os discípulos para tentar calar os discípulos, para não eles falar mais de Jesus Cristo, mas eles continuaram pregando Jesus Cristo. E Cristo aqui nos fala, aquele que ouve e pratica, ele é prudente, ele é inteligente, ele vai ficar firme, rios vai bater, chuva, quer dizer, as coisas dessa terra, as adversidades, as ciladas do inimigo, elas não vão nos derrubar, a gente vai continuar de pé. Agora, isso significa que a gente não vai sofrer? Com certeza a gente vai passar por dificuldade, vamos sofrer, vamos sentir. Por quê? Porque somos carne ainda. Mas a gente vai continuar de pé. Se a gente praticar esta palavra, analisar, meditar, praticar a palavra de Deus. Por que eu falo isso? Porque tem umas pessoas, líderes, que estão falando aí que a palavra de Deus precisa ser atualizada e alguns versículos bíblicos precisam passar por atualização e para não constranger certas classes na sociedade, para não constranger certas pessoas dentro da sociedade. E isso, meu querido, é revoltante. Eu fico revoltado com esse tipo de negócio, porque a palavra de Deus ela não precisa ser retirada, não precisa tirar alguns versículos para mudar as pessoas. Ela mesma muda as pessoas. Mais de 2000 anos
A palavra continua de pé, mais de 2000 anos. Ela é inquestionável, mais de 2000 anos. Então persevere na palavra, escute a palavra, medite na palavra, se firme na palavra, que eu tenho certeza, meu querido. Deus, Ele é fiel. Deus, e Ele zela pela sua palavra. Aí a gente vai ver a diferença daquele que pratica a palavra e aquele que não pratica a palavra. Pois aquele que pratica fica de pé. E o que não pratica, ele não resiste, a casa não resiste, porque a palavra de Deus, ela é fiel e poderosa. Amém? Então, quinta-feira, meu querido, vou estar fazendo um novo vídeo. Se você gostar, você pode curtir ou pode botar o dedinho para baixo, tem um dedo para baixo, né? Descurtir, né? Rejeição, e tem as curtidas, né? Fique à vontade, comente alguma bênção, alguma vitória, né? Mas o importante é, venha ouvir a palavra de Deus, venha praticar a palavra de Deus, amém? Então fique na paz, fique sossegado, Deus abençoe, até a próxima.